Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre FSSO. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o FSSO no modo pooling e as vantagens e desvantagens do modo pooling em relação ao modo DC Agent. E também a gente vai mostrar, fazer alguns testes como funciona o modo pooling. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Aqui a gente fala sobre redes de segurança com um foco grande em produtos Fortinet e hoje a gente está misturando aí o Fortinet com o Windows Server. Então vamos lá. Bom pessoal, a nossa topologia aqui de hoje, como é que a gente vai utilizar ela? A gente tem nosso FortiGate aqui da matriz, a gente tem um servidor de domínio aqui da matriz, um servidor de serviços aqui na matriz, e ainda a gente não vai utilizar, mas a gente tem uma filial também que a gente vai utilizar nos próximos vídeos, tá? Aqui também na nossa matriz a gente vai ter um computador, né? E aqui na filial também a gente tem um computador, para a gente mostrar a autenticação em si para vocês. Primeiramente, o que eu quero comentar, né? A gente tem então o modo pooling, e ele pode ser configurado de duas maneiras, tá? O modo pooling a gente pode configurar direto no FortiGate. Então o FortiGate ele vai atuar como um coletor, né? Ele que vai coletar diretamente lá do nosso Active Directory as informações dos usuários que estão logando, né? E a gente tem também o modo com o coletor, né? Então é um software da Fortinet, o FSSO Agent Collector, que a gente instala em um servidor, não necessariamente num servidor de domínio, isso, até por isso que eu criei esse servidor de serviços para mostrar para vocês. E esse cara que faz o pooling, né, ou seja, a coleta, né, dos nossos logs nos nossos servidores de domínio. Então, aqui falando um pouco aqui do modo DC Agent, que é o Pooling Mode. Então, aqui no DC Agent, como é que ele funciona? Nos nossos controladores de domínio, a gente vai ter um agente, é um arquivo, uma DLL da Fortinet, que o que vai acontecer? Quando um computador se conectar e fizer o login nesse Domain Controller, esse DC Agent vai enviar para o coletor, para o agente coletor que está configurado nele, a informação do login através da porta UDP 8002. E depois esse coletor vai enviar para o nosso FortiGate ou para os FortiGates. Então o que ele manda? Ele manda username, hostname, IP address e user group. Beleza. Então aqui a gente tem aqui o workflow também. O usuário se autentica contra um DC. O DC Agent ele vê o evento de login, né, e faz um encaminhamento aqui para o Collector Agent. Esse Collector Agent ele recebe esse evento e encaminha para o FortiGate. Daí o FortiGate sabe quem que é o usuário e qual que é o seu IP, faz a correlação lá. No Pooling Mode, o que vai acontecer? O Collector Agent, que pode ser tanto um servidor ou o próprio FortiGate, ele vai fazer um pool, né, para os Logon Event. O que acontece? Ele vai ficar toda hora consultando, oh, tem mais um login, oh, tem mais um login, oh, tem mais um login. Então, ele é um modo mais simples, a gente não vai precisar de um DC Agent, só que a cada alguns segundos o coletor vai ficar buscando em cada DC se tem login events. Que isso é ruim. Primeira coisa, se tu tiver bastante DC, vai gerar um tráfego absurdo na tua rede, porque toda hora o teu coletor vai estar procurando nesses DC, né? Então, se tem uma rede muito grande, dá problema. Ele é mais fácil, muito mais fácil, né? Aqui a gente pode ver que por Net API ele é rápido, mas se o DC aqui ele tiver com bastante carga, a gente pode perder vários eventos de login. A gente pode aumentar muito a latência, os logs. WMI, pelo menos nas vezes que eu utilizei, gera muito problema. Às vezes para de funcionar, gera muito processamento nos servidores. Então, no que é recomendado o Pooling Mode? No Pooling Mode a gente tem os dois modos, né? Um com o FortiGate sendo usado como coletor. Esse modo só vale a pena num ambiente muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Tu tem uma empresa bem pequenininha, tu tem um servidor de AD e tu nem tem muito, digamos assim, não é muito crítico tu saber qual grupo de usuário que está saindo. Então, tu só quer gerar alguns relatórios para ver o que o pessoal está acessando. Tu nem tem alguma restrição muito grande. Basicamente, tem dois tipos de grupo, um pouquinho mais VIP, outro ali com os acessos mais controlados. Nesse caso, acho que até pode caber aí tu botar um pooling mode direto no teu FortiGate. Usar o pooling mode através de um agente num servidor, eu recomendo também em ambientes menores, né? Pô, tu nem tem filiais, só tem a tua unidade mesmo,
tem 2 ou 3 servidores de AD, beleza, aí tudo bem. Mas aí se tu entra num ambiente maior ali, tu tem várias unidades, várias filiais, vários servidores de AD, então eu recomendo tu ter o DC Agent. Ele dá menos problema, ele acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, né, da gente implantar, né, mas ele dá muito menos problema, tá? E é muito melhor. Bom, então chega de falar, vamos para a prática. Então, o primeiro modo, vou mostrar como que a gente configura aqui direto no FortiGate. Tá? A gente vai vir aqui no nosso FortiGate, aqui é no FortiGate da matriz. Primeira coisa, já tem que ter um LDAP configurado, tá? Aqui eu já tenho o LDAP configurado, estou usando o LDAP-S, mas não precisa ser necessariamente com LDAP-S. Então a gente vai vir tendo o LDAP Server, a gente vai vir em Security Fabric, vai vir em External Connectors, Create New, e aqui a gente vai usar o Pool Active Directory Server. Aqui então a gente vai botar servidor, a gente vai botar usuário sem o domínio, somente o usuário, que no caso eu tenho um usuário Fortinet para isso, a senha do usuário, o LDAP Server e a gente vai deixar marcado Enable Pooling. Aqui em Users and Group, a gente vai selecionar quais grupos que a gente quer monitorar. Então, o que eu tenho? Eu tenho acesso full, acesso médio e acesso restrito. Beleza. Ok. Ok novamente. Se a gente atualizar aqui, já conectou. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Eu gosto de criar um grupo. A gente pode já vir aqui e criar uma policy direto referenciando o objeto aqui nos objetos, a gente vai ter aqui local FSSO agent. Só que se tu for fazer alguma alteração, por exemplo, eu vou migrar aqui em vez de usar FSSO no meu FortiGate, eu vou começar a usar num servidor. Tu vai ter problemas. Tu vai ter que excluir todas as policies e recriar. Então eu não acho legal. Então por isso que eu prefiro vir aqui em User Authentication, User Groups, a gente vai ter mais alguns objetos, mas nada demais também. Então aqui é acesso full, então aqui vai ser FSSO acesso full. Vamos criar o outro, então FSSO acesso médio. Marca FSSO, marca o nosso grupo. E aqui é a mesma coisa no acesso restrito. Bacana. Agora a gente vai vir aqui nas políticas e vamos criar uma política. Então, o que eu vou fazer aqui? Utilizar aqui a minha workstations para internet. Vou dar um copy, paste above. Então, aqui eu vou colocar que vai ser acesso full to internet. Então, aqui na source, né? Vamos fazer direitinho. Acesso full. Aqui vamos dar um enable. Aqui no caso, eu só vou tirar o Security Profiles, que não é o objetivo do vídeo, tá? Aqui no caso, né, a ideia, né, da gente ter diversos grupos é exatamente a gente ter um profile, por exemplo, de Web Filter diferente para cada um, um profile de App Control diferente para cada um, né? Aqui a gente só está mostrando aqui a parte da autenticação mesmo, então não faz sentido a gente mudar aí os Web Filters. Até porque a gente sabe que é ruim de trabalhar com Web Filter aqui em modo trial. Então aqui a gente só vai mudar o grupo, né? E aqui a gente enable, e agora só vamos fazer do restrito. Quando a gente está usando o FSSO, é legal também a gente fazer policies de backup, que eu geralmente faço. Vamos supor, aqui a gente não teria essa policy aqui, né? A gente teria ela disable. Só que se ocorrer de alguém dar algum problema no FSSO, o pessoal vai ficar sem acesso à internet. Então tem duas opções basicamente. Uma, a gente pode criar esses grupos, mas em vez de utilizar FSSO, a gente usar grupos de LDAP mesmo, e a gente vai colocar as regrinhas aqui, mesma coisa, só substituindo o grupo de FSSO por um grupo de LDAP. E daí o que acontece? Se não pegar o FSSO, ao tentar acessar uma dessas policies com LDAP, vai abrir um Captive Portal, como se fosse no Wi-Fi. A segunda opção, se tu, por exemplo, tu não tem tanta diferença, assim, digamos, entre os grupos de acesso, pode criar uma policy aqui sem autenticação aqui embaixo, um perfil, por exemplo, mais moderado, não vai ser um perfil com todos os acessos liberados, mas pelo menos é um acesso médio, por exemplo, que as pessoas vão ter o básico ali para conseguirem trabalhar. E daí, se alguém gritar, tu vai ver o que ocorreu. Tem esses dois modos de tu trabalhar, tá? Na questão do LDAP Server, a gente vai entrar em algumas outras questões que a gente tem que fazer umas configurações para o Captive Portal não nos dar dor de cabeça também. Então, essa parte aí das regras de backup, eu vou deixar para falar mais para frente, né? A gente faz um vídeo mais específico que a gente pode abordar bastante questão aí, né, do Captive Portal e essas policies de backup junto.
Beleza? Bom, criamos aqui e agora então vamos testar. Eu tenho aqui então o meu computador aqui da matriz. Eu vou fazer um login aqui com o meu usuário. Beleza, fiz login, então vamos ver aqui no Fire o que ocorreu. Vamos vir em Dashboard, User and Devices, e a gente pode vir aqui em Fire Users, só sempre lembrando que por padrão vem desmarcado aqui. Tu tem que clicar aqui em Show ao FSSO Logons para aparecer. Então a gente já vê aqui, ó, usuário Matheus, IP 192.168.0.100, grupo FSSO, underline acesso, underline full. Beleza, vamos só conferir se esse é o IP mesmo da máquina. Então, beleza, é esse IP mesmo. Então, se a gente fizer alguma coisa aqui, vamos entrar no teste.com para gerar um tráfego de internet. Beleza, aqui se a gente vier na nossa policy, a gente já vai ver que ela já vai ter bastante tráfego. Então, está funcionando, está realmente saindo por essa policy. Se essa policy tivesse um security profile ou alguma coisa aqui, né, um bloqueio, alguma coisa, iria funcionar corretamente. Essa parte aqui, direto no FortiGate, já concluímos. Agora, então, vamos para no nosso servidor de serviços, vamos instalar o FSSO Agent. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, aonde que a gente baixa o FSSO Agent? A gente tem que baixar lá no suporte.fortinet.com, tá? Aqui eu tô sem acesso, então eu vou mostrar para vocês aqui com esse KB aqui da Fortinet, que eu vou deixar aqui também nos nossos links, tá? Na descrição. Então a gente vai entrar aqui, né? suporte.fortinet.com, fazer o login, beleza? E aqui a gente vai vir em suporte, firmware download. Daí o que vai acontecer? Tu vai ter que selecionar a versão, como se a gente fosse baixar o firmware, né? No meu caso aqui nesse exemplo tá da 6.4, mas a gente vai, no meu eu baixei da 7.2.8. Então sempre baixa da versão específica que dá menos problema, tá? Tu vem aqui então FortiGate, aqui no caso seria a versão 7, né? Aqui depois tu vai clicar na 7.4, 7.2, depois na 7.2.8. Dentro da pastinha vai ter uma pastinha FSSO. Aqui então a gente vai ter três tipos de arquivos. A gente vai ter o FSSO Setup, tá? Que ele vai ter tanto o coletor quanto o DC Agent junto, o DC Agent que só tem o DC Agent e o TS Agent, que daí é para quando a gente tem um Citrix Server. Beleza, então aqui até recomendação, então sempre instalar a mesma versão ou uma versão superior ao FSSO Agent da versão do firmware. Então, lembrando, né, se tu tem FSSO, atualizou o Firewall, se lembra que tem que atualizar o FSSO também, tanto o FSSO Agent quanto o DC Agent. Bom, dito isso, vamos lá para o nosso servidor. Aqui eu já tenho ele realizado o download, então, se lembrem, esse meu servidor não é um servidor de domínio, esse é o meu servidor de serviços. Então aqui eu vou só instalar o FSSO. Então, Next, Accept, Next novamente. Aqui, então, a gente vai colocar qual usuário que vai startar o serviço, né? Então, eu sempre recomendo a gente colocar no nosso domínio, né? Então, vai ser secinfra, a senha. Aqui, por enquanto, a gente vai botar em standard mesmo, tá? Aqui a gente deixa tudo padrão. Next install. Aqui a gente não vai executar o DC Agent porque a gente não vai utilizar ele. Beleza, terminou de instalar, a gente vai vir aqui no menu iniciar, vai criar uma pastinha Fortinet e aqui dentro a gente vai ter Configure Fortinet Single Sign-On Agent. Então vamos clicar ele aqui. Aqui em alguns momentos vocês vão ver um botão Run as Administrator, então vocês clicam nele, tá? E aqui, por enquanto, a gente não vai falar muito das questões aqui, a gente vai deixar para um vídeo mais separado, tá? O que é legal a gente fazer aqui, o que é necessário, né? Então a gente tem aqui Show Monitored DCs. Aqui, no caso, eu não estou monitorando nenhum, então eu vou dar um Select DC to Monitor, e a gente vai dizer aqui que vai ser pelo Pulling Mode, a gente vai checar o Windows Event Logs. Aqui vocês podem tentar utilizar os outros modelos também, tá? Eu estou demonstrando o básico para vocês. Então eu vou monitorar meus dois ADs. Dei um OK, beleza. Aqui já está aparecendo os dois. Então vamos dar um close. Aqui então em Show Logon Users a gente vai poder ver os usuários que estão logados. Aqui em Select Domains to Monitor, se a gente tiver vários domínios, né, a gente pode dizer, ah, não, esse cara eu só quero monitorar tal domínio, né? Então não é nosso caso aqui. E aqui em Set Directory Access Information a gente pode trocar de Standard para Advanced, tá? No caso a gente vai deixar como Standard por enquanto. Então em Set Group Filters, aqui a gente pode clicar em ADD
e a gente pode ter um default filter. Ou a gente pode fazer um filtro para cada FortiGate. Se esse servidor estiver servindo diversos FortiGates e tu só quer mandar alguns grupos para cada FortiGate, tu pode fazer por aqui. Aqui eu vou deixar como default filter e eu vou clicar aqui em Advanced e aqui vai abrir então a nossa árvore, né, de grupos do nosso domínio. Então eu vou selecionar os 3 grupinhos aqui também. Beleza. Aqui vamos dar um OK. OK também de novo. E aqui tem uma coisa bem importante, que é Set Ignore User List. Então, aqui é recomendado adicionar alguns de usuário. O que eu já peguei no passado, por exemplo, um cliente, ele tinha Exchange Server. Daí tinha uma pessoa que tinha a conta dela, que era o mesmo e-mail do domínio, né? Era por exemplo, mateus@secinfo.br. Mas essa pessoa também tinha acesso a outra caixa de e-mail, que era uma caixa, por exemplo, compras@secinfo.br. Ela tinha as 2 caixas de e-mail. O que acontecia? Isso daí começava a dar bugs no FSSO. Então uma hora ele achava que era o Mateus, outra hora ele achava que era o Compras que estava logado. Então quando tiver algumas questões assim, tu pode usar esse Ignore User List. Outra coisa, geralmente, por exemplo, numa empresa, o TI ele vai ter um usuário dele de trabalho, né? E um usuário administrador. Então esse usuário administrador, ele não, geralmente, né, pelo menos, não deveria utilizar na máquina dele. Porém, ele faz conexões RDP para servidores. Em alguns momentos, pode pegar um log como se ele tivesse conectado na máquina dele com esse servidor administrativo. Então, é legal tu botar esses usuários aqui. Por via de regra, eu boto pelo menos o usuário administrador global. Mas, se a pessoa tiver outros usuários administradores, também é legal. Por exemplo, mateus.adm, também é legal botar aqui. Mas isso vocês vão vendo aí conforme vocês têm falsos positivos, vocês podem ir adicionando aqui. Beleza, temos um OK aqui. E agora, por enquanto, a gente vai dar um Save and Close. Vamos voltar no nosso FortiGate. Aqui, como a gente criou aqueles nossos grupos no FSSO, a gente vai retirar eles daqui. Porque senão a gente não vai conseguir deletar aquele objeto. Então, por isso que fica bem mais fácil, né, quando a gente cria esse grupo, né? Fica mais fácil a gente alterar as coisas. Só antes de excluir, eu só queria mostrar uma coisa aqui na CLI. No FSSO Pooling, a gente pode ver que mesmo dando um show full, a gente não tem como colocar mais de um servidor. Então, por isso que esse modo aqui é recomendado para ambientes muito pequenos que só tenham um AD. Vamos lá, aqui então, a gente vai vir em Security Fabric. Primeira coisa, então, a gente vai excluir esse cara. E agora, vamos dar um Create New. E a gente vai vir aqui em FSSO Agente on Windows AD. Beleza. Aqui o nome, então a gente vai botar FSSO, SEC Infra mesmo. E aqui a gente pode colocar o IP do servidor que está instalado o agente. Então, o IP aqui é 192.168.0.252. Esta senha aqui a gente tem que configurar aqui no nosso FSSO Agent. Então a gente vem aqui, configure Fortinet, a gente vai colocar a senha aqui. Então, Save and Close de novo. E a gente bota a mesma senha aqui. Como a gente fez a configuração lá no nosso agente do filtro, a gente vai marcar aqui Collector Agent. Beleza, dá um Apply and Refresh. Aqui eu vi agora que eu botei o IP errado, né? 100.252. Vou dar um Apply and Refresh de novo. Beleza, a gente já vê que ele já está conectado aqui e já pegou os 3 grupos. Então, a gente pode ver que o modo aqui, ele mudou um pouco. Beleza. Vamos vir aqui em User Groups e vamos adicionar o pessoal aqui. Ok, agora eu vou fazer o quê? Vamos vir aqui, ó, a gente está sem nenhum usuário conectado. Então aqui na minha máquina, vamos logar novamente. Aqui já funcionou, então ele pegou o meu usuário e aqui ele pegou também o nosso grupo do modo mais simples. Isso se deve ao quê? Deve a essa questão aqui ele está em modo standard. Então a gente pode verificar domínio contra barra grupo. O que muda? Não muda muita coisa, tá? Geralmente funciona bem com standard. Só que, por exemplo, tu trabalha numa consultoria, por exemplo, e tu não tem acesso aos servidores dos clientes. Eu já tive nessa situação, estou hoje, né, no caso. Eu prefiro, então, mudar para Advanced. E o que acontece? Eu tiro o grupo filter daqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou tirar esse filtro aqui. E o que acontece? Lá no nosso FortiGate, a gente vai receber todos os grupos. Ó, aqui no nosso FortiGate, então eu dei um refresh, né? A gente recebe todos os grupos. Só que, obviamente, eu não quero receber todos os grupos. Então, o que eu faço? Eu faço um filtro local. Venho aqui,
e eu edito e adiciono só os grupos que eu quero. Por que que eu faço isso? Geralmente o que acontece, né? Os clientes pedem, eu criei um novo grupo lá, adiciona lá para mim uma regra assim, assado. Aqui às vezes dá bug, tu tem que marcar 2 vezes, não sei por quê, tá? Aí, já funcionou. O pessoal pede, eu criei um novo grupo lá, acesso produção, por exemplo. Só que eles se esquecem que tem que ir lá no FSSO Agent e alterar, né? Então, como eu não tenho acesso ao servidor, eu acho mais fácil, né, para mim, quando o cara me avisa que tem um grupo novo, eu venho aqui, edito, adiciono o grupo, já crio a policy e vida que segue, né? Acaba ficando mais rápido. Quando a gente faz essa alteração, a gente só tem que vir aqui e marcar de novo, tá? Porque mudou o modo que é o grupo, né? Outra coisa, se tivesse assim na policy, né, direto ia dar erro, tá? Ia dar um problemão aqui. Então, beleza. Agora eu vou fazer logoff de novo aqui, só para mostrar para vocês. Então vamos lá aqui no nosso... Então aqui vamos vir em dashboard, usando devices, né? Beleza. Já conectou aqui, usuário Matheus, né? A gente pode ver que aqui o user group ficou completo, né? No modo full DN, né? Então tá funcionando também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Então espero que tenha tirado algumas dúvidas aí do FSSO Pooling e do FSSO em modo geral, tá? No próximo vídeo a gente vai estar então falando do FSSO usando DC Agent. Então se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like, né? Compartilha com seus amigos e colegas. E também fica aqui o convite, né, para se inscrever no canal e também entrar no nosso grupo do WhatsApp, primeiro link na descrição. Até mais, pessoal!